Boa noite a todos. É muito bom ouvir isso dos amigos. Na verdade, são os amigos, então vale um pouquinho menos, né? É bom quando os inimigos falam isso da gente. Mas é muito bom. Muito obrigado, Carlinhos. Eu gosto muito de falar de Jesus, do Evangelho. Sempre que posso, né? Eu priorizo os temas do Evangelho, porque acho que na realidade, são as diretrizes que nos orientam, qualquer que seja a nossa religião, né? Sejamos espíritas, católicos, protestantes, o Evangelho é aquilo que nos une, é aquilo que faz com que nós estejamos, muitas vezes, caminhando por estradas diferentes, mas sempre rumo ao mesmo destino. Então, o Evangelho realmente, por mais que se discuta, por mais que se fale que algumas coisas são aparentemente incoerentes, julgadas segundo um critério muito rígido de lógica, mas o espírito do Evangelho é imbatível. Jesus, que foi aquele que nos transmitiu essas lições maravilhosas, que nos conduzem, que nos orientam, não teve uma tarefa fácil para nos trazer isso, para nos ensinar. Basta lermos os evangelhos como estão na Bíblia, sem buscarmos mais recursos históricos, para vermos que o Mestre não teve uma vida fácil enquanto trazia a sua mensagem. Nós nos focamos normalmente na cruz, que foi o ápice da sua tarefa e também do seu sofrimento, mas nos 3 anos e meio que Jesus esteve conosco, nos trazendo a sua mensagem, ele não teve nenhum dia de sossego, nenhum dia de tranquilidade, nenhum dia de paz, porque ele trazia uma mensagem que contrariava os interesses constituídos. É óbvio, né? Nós tínhamos naquele local, naquela região da Palestina, 2 interesses dominantes. Os romanos, que tinham o domínio político, militar sobre o povo judeu, e que fazia questão de manter com mão de ferro a obediência. E sempre que alguém se levantava de qualquer forma, contradizendo seus interesses ou ameaçando seus interesses, obviamente era reprimido violentamente. Todo dominador age como ditador e todo ditador é violento. Não admite que ninguém discuta os seus interesses ou que faça qualquer coisa que ainda de longe possa ameaçá-los. Do outro lado nós tínhamos os judeus, ciosos da sua cultura, confiantes nos ensinamentos trazidos por Moisés, e, portanto, radicais quanto à sua interpretação, quanto à sua compreensão. Não admitiam nada que viesse contrariar os seus ensinamentos. Eles não aceitavam qualquer coisa ou qualquer ensinamento que viesse contradizer aquilo que eles acreditavam. E é óbvio que eles também, não sendo perfeitos, né? Aliás, estavam muito longe disso, se aproveitavam dos menores detalhes, das menores circunstâncias, para se livrar dos adversários, para se livrar daqueles que ameaçavam a sua dominação, aqueles que ameaçavam o seu poderio. E é óbvio que, embora eles fossem dominados pelos romanos, eles não tinham o poder político, mas os romanos davam aos povos dominados o direito de exercer as suas leis, os seus princípios e as suas religiões. Roma nunca coibiu religião alguma, a menos, é óbvio, que ameaçasse os seus interesses. Então os judeus tinham pleno direito de exercitar a sua crença, a sua fé, de se reunir nas sinagogas, de divulgar a sua mensagem da forma como acreditavam. Mas eram vigiados. É óbvio, né? Eram vigiados porque eles poderiam a qualquer momento
se voltar contra o Império Romano. E não eram poucos aqueles que buscavam uma oportunidade de tentar a liberdade. Existia entre os judeus uma seita, ou um partido que lutava abertamente contra o Império Romano, tentando a sua libertação, do qual dizem que fazia parte o próprio Judas Iscariotes, que segundo dizem, segundo a doutrina espírita, mesmo algumas obras da literatura espírita nos mostram, ele não teria traído Jesus por dinheiro. Ele fazia parte do partido dos Zelotes, que tentava se libertar, lutava contra a dominação romana. O próprio Barrabás, que é visto como um bandido, a Bíblia não fala que ele era bandido, a Bíblia diz que ele era um amotinado. Barrabás era um guerrilheiro, um revolucionário daquela época que lutava contra o Império Romano. Daí os judeus terem preferido Barrabás a Jesus, porque Jesus pregava a paz, Barrabás pregava a rebeldia, pregava a libertação material pela força. E essa era a vida, o cotidiano daquele povo. De um lado, os romanos dominando pela força, do outro, os judeus procurando manter os seus princípios, as suas crenças, e usando também a sua força, especialmente o sinédrio, os doutores da lei, que dominavam com mão de ferro, impondo ao povo as suas crenças. E dentro desse embate é que apareceu Jesus. Não é preciso dizer que desde o começo ele foi vigiado. E não era um homem qualquer. Muitos supostos messias já haviam aparecido. Muitos supostos libertadores haviam aparecido, mas passavam rapidamente, porque não tinha conteúdo, não apresentavam nada que fosse diferente, nada que os fizesse com que o povo os aceitasse como tais. Mas Jesus era diferente. Jesus fazia coisas que ninguém mais pudera fazer. Jesus curava enfermos, Jesus fazia cego ver. Jesus tinha um carisma fantástico que fazia com que as multidões dele se aproximassem sempre para ouvir a sua mensagem. E os seus seguidores se multiplicavam, particularmente entre os judeus. E Jesus não tinha, embora ele fosse judeu, embora ele não desrespeitasse abertamente os princípios do judaísmo, ele não tinha muita preocupação quanto a formalidades, quanto a rituais judeus. E ele fazia coisas que os judeus não aceitavam. Por exemplo, ele curou uma pessoa no sábado e foi veementemente repreendido, até mesmo pelos seus apóstolos. Hoje é sábado. E no sábado, segundo a lei de Moisés, não se pode fazer nada. Mas ele não se preocupava, ele curou, ele fazia no sábado. Não tinha momento, não tinha dia para fazer o bem. Ele nunca pregou contra os romanos, ele nunca falou em luta armada, ele nunca falou em libertação do povo, ele falava da libertação da alma. E os judeus acreditavam que toda a fé só poderia vir do Torá, da Bíblia deles, A fé só poderia estar fundamentada nos ensinamentos de Moisés. E Jesus vinha pregar uma outra forma de fé, a fé em Deus, desvinculada dos princípios judaizantes. E isso começava a ameaçar o poderio dos judeus, começava a ameaçar a dominação religiosa que os sacerdotes, os doutores da lei impunham sobre o povo. E eles buscavam todos os momentos possíveis, todas as horas, uma forma de conter Jesus. Embora eles tivessem autoridade religiosa, eles não tinham autoridade policial, militar. Portanto, eles não podiam prender Jesus simplesmente. Eles não podiam impedir Jesus de divulgar a sua mensagem. Os romanos respeitavam
os judeus, mas respeitavam também Jesus, porque não lhes dizia respeito àquilo que ele falava, pelo menos assim eles achavam. E os judeus, então, buscavam todos os artifícios que pudessem fazer com que Jesus caísse em contradição. Temos inúmeros relatos no Novo Testamento a respeito disso, né? Mas um foi marcante, um foi fundamental, foi importante para o ensinamento que Jesus queria nos trazer. Os fariseus faziam parte de uma seita, né? O judaísmo também, como o cristianismo é dividido em inúmeras seitas, nós temos aí inúmeras religiões, entre aspas, né? O judaísmo também tinha e tem até hoje muitas divisões, não são unânimes, não são coesos nas suas crenças, ou pelo menos quanto às suas práticas. E os fariseus faziam parte de uma dessas seitas. A que se sentia mais ameaçada por Jesus, porque eles é que defendiam abertamente a fé fundamentada em Moisés. E nos conta o Evangelho, e Kardec colocou no 11º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que certa vez os fariseus chamaram os herodianos eram os soldados que serviam junto ao rei Herodes, né? Eram as autoridades policiais, eram os policiais que mantinham a ordem. E foram visitar Jesus. Como sempre, rodeado de muita gente, muitas testemunhas, quase todos judeus. E eles fizeram uma pergunta capciosa para Jesus. Mestre, sabemos que falas a verdade. Olha, já chegaram bajulando. Sabemos que falas a verdade. Nos diga uma coisa, tire uma dúvida que nós temos. É lícito pagar tributo a César? É lícito pagar tributo a César? Nós nem sempre paramos para pensar nessa pergunta, né? Que coisa impressionante. Nós já vimos, né? Nós já sabíamos que os romanos eram dominados. E eram dominados como? O exército romano tinha um custo. E eles não dominavam apenas por interesses morais ou egoístas, vaidosos. Eles dominavam por interesses materiais. Eles tinham que tirar lucro da dominação. Eles tinham que tirar dali dinheiro para manter os seus soldados. Então o judeu pagando imposto para César, estava pagando para o soldado dominar. E os judeus abominavam a dominação, como qualquer povo, né? Não gosta de ser dominado. E eles tinham que pagar o imposto para o César. E vieram com essa pergunta. Com aquele sorriso cândido, né, mestre? Não é por mal, não. Nós só queremos saber. Os soldados já estavam lá de prontidão. Nós só queremos ouvir a sua opinião, já que o senhor é sábio. É justo pagar o imposto a César? Que dúvida, né? Eu não saberia responder, é óbvio. Eu ficaria morrendo de medo e diria, deixa, passa amanhã que eu vou pensar. Jesus, nem sei se pensou, mas ele disse, tragam-me uma moeda. E trouxeram uma moeda, fala a moeda do censo, devia ser uma moeda especial, né, para o imposto. E Jesus perguntou, puxa, olha, tem uma figura aqui e algo escrito. De quem é essa figura e o que é que está escrito aqui? A figura é de César. E está escrito também que é o César. Ah, é? Então dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Eles baixaram a cabeça e foram embora. Porque eles não esperavam uma resposta. Eles esperavam que Jesus dissesse, é justo, os judeus o massacrariam. Não devem pagar, os romanos o massacrariam.
Ele saiu pela tangente com uma resposta inteligentíssima, mas isso nos faz pensar. Isso nos faz pensar, o que tem a ver isso conosco, afinal de contas, né? Foi uma resposta aparentemente evasiva, mas que traz um ensinamento profundo. Kardec sabiamente colocou nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da caridade, né? Fala do nosso relacionamento, coisas que aparentemente não tem nada a ver com esse texto. Ele fala da fraternidade, fala do amar ao próximo como a si mesmo, da reciprocidade de conduta. Parece que não tem nada a ver. Mas se nós nos abstrairmos um pouco das nossas tradições religiosas, das coisas que estão consolidadas na nossa cabeça, nós damos a tudo uma característica religiosa. Nós, mesmo espíritas, não conseguimos ainda nos desvencilhar daquela história de céu e inferno, embora troquemos o nome. E tudo que nós fazemos e tudo que nós aprendemos, tudo que nós lemos no Evangelho, nós aplicamos no sentido de sermos salvos. Não é assim? Eu sempre digo, em tom de brincadeira, né? Espírita não acredita no inferno, mas tem um medo enorme do umbral. Falar em umbral para espírita é um negócio tenebroso. E deve ser ruim mesmo, né? Mas não é isso que Jesus veio nos ensinar. Umbral existe, sem dúvida. Mas umbral, como o próprio nome diz, é passagem. É passagem, não é destinação final. E nós devemos pensar na continuidade da nossa vida, nós devemos pensar na continuidade da nossa existência enquanto espíritos. Devemos pensar no depois da morte e no depois da morte. Porque, segundo nos diz o livro dos Espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes para nos tornar perfeitos. E conosco a sociedade da qual nós fazemos parte. Ou seja, a sociedade que começou incipiente há milhares de anos, foi evoluindo, foi crescendo, foi se aprimorando, está muito longe da perfeição, mas já caminhou bastante, já evoluiu bastante. Se nós olharmos mesmo naquilo que a história registra, uns poucos séculos, nós veremos a evolução que a sociedade já teve. Com muitos percalços, com muitas dificuldades, muitas imperfeições ainda, mas não dá para se comparar a nossa sociedade de hoje com a sociedade de 200, 300 anos atrás, para não ir mais longe. E a sociedade evoluiu porque nós evoluímos. A sociedade nada mais é do que uma reunião de pessoas, não é assim? Não existe uma figura em si só, sociedade. É reunião, associação de pessoas que faz dela melhor ou pior. Então é a conduta das pessoas nessa sociedade é que vai fazer com que ela seja melhor ou pior. Vai fazer com que ela seja mais ou menos feliz, que ela seja mais ou menos harmoniosa. E era isso que Jesus ensinava. Aliás, Jesus não. Isso foi também o que Moisés ensinou. Se olharmos os 10 mandamentos, eu sempre repito isso. Se lermos com cuidado os 10 mandamentos, né? Todo mundo aqui decorou os 10 mandamentos lá na primeira comunhão, porque quase todo mundo foi católico, né? Ninguém lembra mais, tem eu. Tenho que ler aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós vamos ver que os 10 mandamentos nada mais são do que regras de conduta sociais. Claro, tem lá 2 que falam de Deus, isso é importante. Os 2 primeiros falam de Deus. Todos os outros 8 falam de conduta social, de jeito de viver, com o objetivo de tornar melhor, mais tranquila, mais serena, mais feliz a sociedade. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
não cobiçarás o bem do próximo, não cobiçarás a mulher do próximo. Eu sempre brinco, né? Por que fala não cobiçarás a mulher do próximo e não fala não cobiçarás o marido da próxima? Interessante, vocês já se perguntaram isso? Tem uma lógica, é interessante e não é nada irracional. Naquele tempo podia. O homem podia casar um monte de vezes. Então, não tinha nada demais uma mulher cobiçar o marido da outra, desde que ela fosse solteira. Então, por isso não precisava dizer, se fosse hoje, se fosse repetir os mandamentos, dizer, não cobiçarás a mulher ou o marido da próxima. Mas naquele tempo podia. Não são regras de conduta. Se nós olharmos o que nos infelicita hoje, na sociedade como um todo, nós veremos que tudo decorre do descumprimento dos 10 mandamentos, na sua forma mais simples. Ou não? Se nós conseguíssemos cumprir aquilo, né? O mundo seria feliz. Jesus, no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, falou a mesma coisa de forma inversa. Que os 10 mandamentos proibiam, era um momento da proibição. Como nós fazemos com as crianças pequenas, né? Você não pode fazer isso. Nem explicamos por quê. Você não pode fazer. Elas obedecem ou não, como nós fazíamos também no tempo de Moisés. Mas nós proibimos de fazer aquelas coisas que nós achamos erradas, nós achamos perigosas, nós achamos ruins. Jesus já veio dizer, faça assim. Ou seja, nós já estávamos com idade suficiente para entendermos a forma como nós devemos nos comportar, para promovermos a paz, para promovermos a serenidade, a tranquilidade, o bem-estar que nós almejamos, o bem-estar que nós buscamos. E Kardec colocou aqui ensinamentos de Jesus, desse mesmo capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas questões que foram colocadas a Jesus, mais uma vez para tentá-lo, mas eles mal sabiam que estavam contribuindo para que o mestre desenvolvesse a sua didática, para que o mestre desenvolvesse o seu ensinamento de forma mais compreensível. Ele ensinava aquela história de nós não fazermos ao outro senão aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós, ou seguirmos os bons exemplos. Ele conta uma história que foi colocada aqui também. Ele diz que tinha lá um homem, ele fala um homem rei, devia ser um homem poderoso, muito rico, que tinha alguém que lhe devia muito dinheiro, mas não podia pagar. Novidade isso, né? Devia muito dinheiro e não podia pagar, mas tinha que prestar contas. Não era suficiente dizer, devo, não nego, pago quando puder. O homem era poderoso. E ele chegou junto àquele homem e disse, Senhor, eu não posso pagar. E dizia a lei naquela época que se o devedor não pagasse, ele próprio e toda a sua família podia se tornar escravos para pagar a dívida. Ainda bem que aboliram essa lei, né? E a ordem natural seria que o Senhor dissesse, prenda todos para que paguem a dívida. Eu não sou Papai Noel, naquele tempo não tinha ainda. Isso não é uma instituição de caridade. Eu não posso ter prejuízo. Venda-os como escravos para que eu possa me ressarcir dos meus prejuízos. Ele estaria agindo segundo a lei. Mas ele fez assim? Não. Ele se comoveu diante dos lamentos, da choradeira do devedor. Talvez até sinceros, por que não? Porque é difícil nós vermos os nossos filhos, né, sendo escravizados para pagar dívidas que nós contraímos. Ele disse, eu te perdoo, vá em paz. Que maravilha, aquele homem aprendeu a lição.
Saiu feliz, saltitante. Como é bom esse homem, que coração generoso ele tem. Lá no final da escada ele encontra algum que lhe devia 100 dinheiros. Eu não sei quanto isso significa, né? Mas não importa. O sentido da lição é que era pouca coisa. E diz o texto que ele estrangulou o sujeito e disse: paga o que me deve. E o homem lamentou: eu não posso, me dê tempo que eu pago. Não interessa. Deve ter dito: eu não sou uma instituição de caridade, né? Pague. Como ele não tinha dinheiro, ele chamou os soldados e mandou prender o homem. Não aprendeu a lição de fraternidade. É claro que já naquele tempo já tinha os dedos duros, né? Foram contar para o rei: olha, ele fez isso. E o rei falou: vem cá, meu nego. O que foi que eu te fiz? Ah, o senhor me perdoou. Ah, é. E o que foi que você fez com aquele que lhe devia? Ele baixou a cabeça e o senhor disse: agora você vai pagar, centil por centil, aquilo que você deve. Ou seja, faltou a fraternidade, a reciprocidade, condutas indispensáveis para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para a nossa felicidade. Nós não podemos imaginar uma sociedade feliz se nós não dermos a nossa contribuição nesse sentido. Se ao contrário nós dermos a contribuição para a infelicidade, para o sofrimento, seja na sociedade como um todo, seja na nossa família, ou no nosso trabalho. Qual é o nosso comportamento diante das pessoas que nos rodeiam? Nós contribuímos para a alegria, para o bem-estar, para a felicidade. Nós somos aqueles que quando chegamos todo mundo fica feliz e quer nos abraçar, ou somos aquele que quando nós chegamos todo mundo procura se afastar? As conversas param, os sorrisos se apagam, os semblantes se fecham. O que somos nós? Jesus sempre se pautou por nos ensinar a importância da conduta entre nós. A religião desenvolveu ao longo do tempo o ensinamento errôneo de que Deus quer que nós o louvemos com cânticos, com orações, com palavras bonitas, com penitências. E é curioso que nós não encontramos isso no Novo Testamento, nós não encontramos isso no Evangelho. Nós não devemos louvar a Deus, é claro. Mas Jesus nos ensinou que nós só podemos fazer isso através do próximo, através do nosso irmão. Não adianta nós sermos os maiores rezadores, virmos os 9 dias da semana no centro, porque tem gente que vem 2 vezes, 3. Mas lá fora nós não nos comportamos de acordo com aquilo que nós sabemos, aquilo que nós ensinamos. Não adianta fazer penitência, rezar. Jesus deixou isso claro, né? Ele ensinou o julgamento, né? Ele disse que quando Deus vier julgar a humanidade, fará como aquele rei que reunirá, como o pastor reúne as suas ovelhas, uns à direita, outros à esquerda, e dirá aos que estão à direita: estive com fome e me deste de comer, estava nu e me vestiste. Assim por diante, né? Vocês já conhecem, decora essa história. Jesus descreveu aí toda a conduta fraterna. E disse: vinde vós, recebei a coroa que vos está reservada desde a fundação dos tempos. E eles estranharam: mas, mestre, quando foi que nós fizemos isso para o Senhor? E Jesus responde: quando fizeram a um desses vossos irmãos pequeninos, foi a mim que fizeram. Ou seja, agradar a Deus através do próximo. Da mesma forma, ele disse os que estavam à esquerda, né?
Não sei qual o critério para pôr a direita e a esquerda, mas não tem importância. Estive com fome e não me deste de comer, estava nu e não me vestistes, estava doente e não fostes me ver. Não fostes fraternos, não fostes irmãos comigo. Mas, mestre, se o Senhor batesse a minha porta, eu sairia e deixaria o Senhor lá, eu daria a minha casa. Quem já não viu aí na rua os caminhões, os carros, propriedade de Jesus? Só que fica usando, né? Mas nós não faríamos isso? Se Chico Xavier batesse na nossa porta, gente, que maravilha, né? Quem não abriria de bom grado, quem não faria tudo para agradar um Chico Xavier? Hoje eu espero que ele não apareça, que eu vou levar um susto, mas antes, imagine Jesus, né? E eles dizem, mas quando vocês deixaram de fazer a um desses seus irmãos pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Olha a responsabilidade. Nós vivemos num momento importante da humanidade. O Espiritismo nos fala da transição. Transição o que é? É mudança, né? Mudança de quê? De jeito de viver. Teoricamente, né, ou de uma forma simples, será retirada daqueles que causam a desarmonia e que não são capazes ainda de contribuir para o bem-estar, para que aqueles que já alcançaram essa condição possam viver de forma feliz. Ah, mas o que tem a ver, né? Eu estou fugindo do tema. O que tem a ver o dai a César com o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus? Aí é que pega. Porque Jesus falava de submissão, ainda que injusta. Não é isso? Falava, submetam-se ao Império Romano, cumprindo as suas leis, ainda que vocês achem isso injusto. Ainda que vocês achem que isso não é bom. Eu, se fosse judeu naquela época, não sei se era, provavelmente, ficaria muito revoltado com isso. Mas Jesus ensinava mais uma vez a importância da paciência, a importância de sermos obedientes, de sermos pacíficos e de buscarmos as nossas realizações, sempre fugindo da rebeldia, sempre fugindo das revoltas, sempre fugindo das coisas que trazem a infelicidade. Como nós vemos hoje, né? Nós vemos muita gente falar mal do governo, eu não estou aqui defendendo o governo, tá, gente? Mas eu não pago imposto porque é injusto, eu não pago porque não há retribuição, não sei, não vamos discutir se está certo ou está errado, não é esse o objetivo. Mas nós não estamos deturpando a ordem. Como outras coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer porque achamos que não é justo. Mas ao fazermos ou deixarmos de fazer, nós causamos um transtorno na sociedade. Ou seja, Jesus ensinava que nós devemos ser obedientes e aguardar, lutar contra as injustiças, sim, mas lutar primeiro exemplificando e depois nos esforçando no sentido de corrigir ou de ajudar a corrigir aquilo que nós achamos que está errado. Mas enquanto for vigente, nós temos que obedecer, sob pena de causarmos e provocarmos a anarquia social. Os judeus tiveram um exemplo disso. Eles lutaram veementemente contra o Império Romano. Nunca se renderam. Eu já falei, né, dos zelotes, que era um partido político que tinha uma luta armada contra o Império Romano e que, por volta do ano 70 depois de Cristo, causou uma grande violência por parte dos romanos,
que não suportavam mais, não quiseram mais suportar a rebelião dos judeus, matando uma grande quantidade deles e dispersando pelo mundo todos os que não morreram. A grande diáspora, como foi chamada, né, quando os judeus foram espalhados por todo o mundo. Os povos que souberam trabalhar com mais paciência, com mais serenidade, aquela situação, mesmo não se conformando, se viram livres muito mais rapidamente. Com a derrocada do Império Romano, readquiriram a sua liberdade, readquiriram o domínio sobre as suas vidas, enquanto os judeus demoraram 1.900 anos para conseguir voltar de forma precária. Por quê? Porque não tiveram paciência para buscar de outra forma aquilo que era justo, sem dúvida nenhuma, né? A sua liberdade, o seu autodomínio, o seu próprio governo. Então Jesus nos ensina inúmeras vezes a necessidade da obediência às leis, da obediência aos princípios estabelecidos como forma de contribuirmos para a harmonia social. Obedecer não é ficar de cabeça baixa, é buscar por todos os meios possíveis e lícitos, mudar sempre que possa ser mudado, mas obedecer enquanto estiver vigente. Mas Jesus também ensinava esse comportamento no relacionamento entre nós mesmos. A nossa conduta em situações que muitas vezes nos parecem injustas, em situações que muitas vezes nos parecem ruins, no nosso relacionamento no trabalho, nosso relacionamento em família, mas que são as coisas estabelecidas contra as quais nós não podemos lutar, contra as quais, se lutarmos, nós sabemos que vamos perder, sabemos que vamos sucumbir. Então Jesus, mais uma vez, dava uma demonstração de grande sabedoria, que nós não tivemos dificuldade para entender naquele momento, né? Porque, como eu disse no começo, nós ainda imaginávamos, porque era o nosso momento espiritual, assim como lá em Moisés, não se falava em espírito, não se falava em céu, não se falava em inferno, tudo se resolvia nas coisas materiais, seja nos bens materiais, seja na própria vida, na própria saúde. Nós não encontramos no Velho Testamento nenhum ensinamento a respeito de céu e de inferno, a respeito de salvação da alma. Jesus também veio num momento em que nós ainda não éramos capazes de entender a nossa verdadeira destinação. E ele teve que usar de figuras que nós pudéssemos entender, como nós usamos com as crianças, para ensiná-las de forma que possa ser compreensível e aceitável para elas. E ele falava assim da salvação da alma, né? Ele falava assim, o que não deixa de ser verdade, né? Porque isso também o Espiritismo ensina. Mas nós consolidamos a ideia ao longo do tempo, quando nós vivenciamos na Igreja Católica, nas igrejas protestantes, uma ideia salutar, saudável, importante, de que ganharíamos o céu. E o Apocalipse descreve até o céu, né? Com calçadas de ouro, muros de ouro, tudo de ouro e pedras preciosas. Para demonstrar a riqueza, a beleza que seria isso. Nós precisávamos disso naquele momento. Olha, quem não gosta de ter ouro, né? Se bem que sendo tudo de ouro não ia valer grande coisa, mas que beleza que é o céu descrito, né? No Novo Testamento, que maravilha. Mas o Espiritismo veio jogar por terra essa ideia, esses princípios que para nós foi importante naquele tempo, ainda é muito importante para muita gente hoje, porque é um processo educativo importante. Aqueles que não têm a condição ainda de entender aquilo que o Espiritismo nos ensina, ainda precisam dessas imagens, e elas são importantes para conduzir as pessoas no caminho do bem. Dizem alguns, não, é pelo medo. Tudo bem, o medo também é salutar, o medo também nos preserva, o medo é uma das coisas mais importantes para a nossa preservação da nossa vida, né?
quando ele não vai para as raias do exagero, o medo é fundamental para a nossa preservação. Então o medo do inferno e a esperança do céu nos conduz muitas vezes por caminho do bem, ou pelo menos faz com que nós nos afastemos do mal. Mas o Espiritismo vem nos mostrar com muita clareza, com muita limpidez, que nós estamos construindo a nossa própria felicidade aqui mesmo. Que nós estamos construindo a nossa própria felicidade aqui na própria terra. Que nós já fomos aqueles espíritos primitivos que animaram aqueles corpos que são escavados e encontrados nas eras passadas. Que nós já fomos aqueles espíritos que seguiram Moisés pelo deserto, precisando do medo do Jeová, que era violento, que punia com a morte qualquer desobediência. Nós já fomos aqueles espíritos que caminhamos de cabeça baixa, subimos escadas de joelho com medo do diabo, com medo do inferno e almejando o céu. Mas hoje nós já somos espíritos que entendemos que, embora tudo aquilo tenha sido importante para nós, que existe algo bem maior e que não depende só de Deus. Claro, sem Deus nada é possível, né? Como disse Jesus, nenhum fio de cabelo cai de nossa cabeça sem que Deus o queira, sem que Deus o saiba, alguns outros textos dizem, não é? Deus é fundamental, mas Ele não faz por nós. Ele faz conosco. Ele nos ajuda a fazer, Ele nos mostra o caminho, nos dá o material, nos dá os recursos para que nós possamos fazer. Kardec nos fala, ou o Espírito da Verdade nos fala através de Kardec, em uma escala evolutiva, né? Dos mundos, mundo primitivo, mundo de expiação e de provas, que é o mundo que nós vivemos hoje. O mundo de regeneração, que é para onde nós estamos caminhando agora, se nós os conduzirmos de forma a sermos merecedores, os mundos felizes, os mundos celestes ou divinos, todos compostos dos mesmos espíritos que seguiram essa marcha, que passaram por todas essas situações e construíram uma sociedade harmoniosa e feliz. E construir uma sociedade onde não haverá morte, onde não haverá choro, onde não haverá doença, onde não haverá fome, onde não haverá dor. Que não será dada por Deus, não. Será construída por nós. Será feita com o nosso trabalho. Trabalho não apenas na construção da sociedade, mas na nossa própria construção, na nossa própria evolução, no nosso próprio crescimento, incorporando em cada dia novos valores, lutando contra as nossas imperfeições. E lutar é bem o termo, porque nós sabemos que as imperfeições não se arrancam apenas pela força de vontade momentânea, mas é um exercício constante no dia a dia, encarnação a encarnação, para que a gente possa alcançar isso. Eu brinco sempre dizendo que Deus não criou o homem. Deus está criando o homem. Ou seja, nós ainda não fomos criados, nós estamos sendo criados. E agora com a nossa própria participação, com a participação da nossa própria vontade, nos melhorando a cada dia e melhorando assim a sociedade que está do nosso lado. A começar pela nossa família, pelo nosso ambiente do trabalho, enfim, pelos lugares onde nós convivemos, onde nós vivemos. E isso depende, como disse Jesus, inclusive, né? Do dai a César o que é de César, ou seja, o respeito à ordem, o respeito à harmonia, a submissão às leis estabelecidas
de forma a não sermos motivo de escândalo, não sermos o motivo da desolação, o motivo da desarmonia. Não é fácil, eu sei, não é? Para nenhum de nós. Mas certamente não é impossível. Seria difícil e impossível se nós achássemos que nós podemos fazer isso de uma hora para outra. Mas como nós vimos, nós temos a eternidade para realizar isso. O importante é que não paremos, o importante é que nos esforcemos, o importante é que nós nos empenhemos no dia a dia para darmos a nossa contribuição para a construção desse mundo melhor que Jesus nos prometeu. Que Jesus possa nos abençoar. Graças a Deus.